Estamos aqui com Ricardo Jobim, advogado, empresário, empreendedor, que vai falar conosco hoje da Interativa. Muito obrigada, Ricardo, por estar aqui nesse nosso bate-papo no Especial Jurídico. Olha, eu que agradeço, né? Fico muito feliz pelo convite, né? Silvana, tu tem uma revista muito conceituada que já está há muito tempo no mercado. Quanto tempo você já tem? 20 anos. 20 anos de casa, então não é qualquer coisa. Então, eu trabalho também bastante na área da saúde, eu sei que tem um grande público dentro dessa área, então eu queria te dar os parabéns e dizer que eu me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado. A honra é nossa, Ricardo. Muito obrigado. Bom, então, sem muitas delongas, eu quero que tu fale um pouco para a gente, nessa tua grande experiência enquanto empresário, empreendedor, quais são os cuidados que os empresários precisam ter na hora de comprar uma empresa? Nem tudo que reluz é ouro. Fala um pouco, então, quais os cuidados, né, na hora de comprar ou vender uma empresa. Pois é, Silvana, a gente vê que o mercado ele oscila muito, né? A gente tem várias dificuldades que acabam surgindo de acordo com essa oscilação. Por exemplo, a pandemia já fechou várias empresas e muitas simplesmente fecharam as portas sem saber que poderiam ter sido negociadas. Mas o que me assusta é que muitas pessoas trabalham esse negócio de venda de outros negócios, sabe? Como uma questão que tu deva anunciar, sabe, genericamente, sem sequer saber o quanto essa operação vale ou sequer entender alguns conceitos obrigatórios. Tem gente que se desfaz de empresa por falta de sucessão familiar, tem gente que se desfaz da empresa porque é uma empresa que está num momento bom de mercado e deve valer bem, ou às vezes os sócios são gestores, não querem mais trabalhar ela. Enfim, as razões de se desfazer de um negócio são várias. Mas o que mais me chama a atenção é que os erros que a gente costuma ver são sempre os mesmos. Ou a pessoa coloca na cabeça que ela é investidora, certo? E resolve adquirir um negócio e não tem o know-how. Porque é estranho, tudo aquilo que a gente não está acostumado, a gente subestima a experiência. Eu, por exemplo, não posso trabalhar com calcário, certo? Eu vou comprar uma indústria de calcário. Não, não é assim. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa se eu não entendo nada do meio, se eu não entendo da regulamentação, se eu não tenho, sei lá, 20, 30 anos de sofrimento como gestor entendendo essas dores? Ah, mas é negócio, mas dá dinheiro. Eu digo, calma, calma. O erro mais comum é subestimar o know-how. E aí eu posso reportar isso para as grandes operações ou para as pequenas também. Eu vejo aqui em Santa Maria muitas pessoas abrindo lojas. Eu vou dar um exemplo clássico que seja no caso de roupa feminina, de pessoas que compram, que investem em projetos para vender as roupas que elas gostariam de usar. Quando, na verdade, aquele gosto específico representa 2% do mercado. Quando se fala em negócio, claro que se fala em paixão também, né? Até, tu falaste agora há pouco, no briefing a gente estava conversando, poxa, a pessoa gosta de sushi, vai abrir um sushi. Não é assim. A gente tem que entender que os negócios eles dependem do sucesso financeiro deles, da inserção de mercado e de diversas variáveis racionais sobre esse processo. Então, as pessoas que querem investir e querem sair do seu métier, elas têm que entender, primeiro recado, não subestimem o know-how. Know-how é tudo. É absolutamente tudo. Eu já conheço várias operações, até participei de algumas, onde se comprou um negócio e se manteve o antigo gestor. Ou seja, a pessoa vendeu a empresa, deixou de ser sócio proprietário, ou ficou com uma pequena participação, e continuou como gestor da empresa, porque o know-how é tão importante, né, que leva nesse ponto. Mas como tu perguntaste também como empreendedor, eu não tenho como deixar de falar da nossa experiência no Diário de Santa Maria, né? Porque, querendo ou não, nós hoje somos 9 pessoas que foram empresários de Santa Maria, que fomos considerados 9 malucos, né, que resolveram entrar num ramo que não conheciam. Digo, bom, a gente respeitou o know-how, né, desde o primeiro dia. Hoje já faz praticamente 5 anos que a gente está operando o Diário de Santa Maria, e eu posso dizer que, graças a Deus, as coisas vão bem, obrigado, né? Mas principalmente porque nós ouvimos as pessoas que têm a experiência naquele ramo. É a mesma coisa, Silvana, que eu querer comprar uma revista, certo? E querer dizer como, e fazer a revista de acordo com o que eu acho, ignorar teus 20 anos de experiência. Isso não existe. Então,
Isso precisa ser ponderado, maturado. Tem outra questão que é importante também, além do know-how. O quanto a empresa vale. As pessoas não entendem isso. Quem faz essa avaliação? Geralmente, economistas são as pessoas mais preparadas para fazer esse tipo de trabalho. Mas não é somente a faculdade de economia que te ensina a fazer valuation. Valuation é um processo técnico, aferível, com métodos científicos que dizem, pela operação contábil, pelo tangível, às vezes até pelo intangível, o quanto a empresa deve ser traduzida em reais. O que não quer dizer que seja o valor do negócio, mas o que eu mais vejo são pessoas que têm negócios que valem bem, achar que valem pouco, ou tem negócios que valem pouco, achar que valem demais, mas por falta desse critério científico. Eu acho que esse é um ponto bem importante a ser abordado, porque as pessoas muitas vezes têm uma paixão pela sua história, né? Eu tenho 20 anos de revista, eu tenho uma paixão pela minha história, mas e quanto isso realmente vale? Porque a minha paixão não é a tua paixão. Então, tem a medida financeira, tem a medida de valor de marca, valor de negócio. Como é que vai se medir isso tudo? Então, o valor de marca, o valor da operação, claro que o extrato contábil, enfim, um histórico, tu consegue ter uma medida, mas como de fato eu vou fazer uma avaliação de uma empresa e a sua marca? Bom, primeiro a gente tem que examinar as variáveis. A primeira, concorrência, certo? A segunda, mercado. E a terceira, pesquisa de mercado, que é uma coisa que no Rio Grande do Sul praticamente não se faz. Eu não entendo por quê. Porque quando se fala pesquisa de mercado, ela funciona. Se, por exemplo, tu faz uma pesquisa de mercado para vender casas, e daqui a pouco o teu projeto de construção de casas percebe que em Santa Maria o teu cliente seria o funcionário da universidade, então tu pode ter certeza que se a pesquisa de mercado tiver de acordo com os métodos científicos, que só praticamente 90% vai ser adquirido por funcionários da universidade. As pessoas elas acabam ignorando áreas de conhecimento como estatística e que são extremamente desenvolvidas e que trazem dados concretos para a tomada de decisão. Sabe? Não existe subjetividade em pesquisa de mercado, gente. A pesquisa de mercado é objetiva. O que existe é a subjetividade na aferição dos conceitos que são intangíveis dela. Mas o histórico de quem é especialista em pesquisa de mercado, e aí tem vários profissionais de várias áreas, né? São pessoas que sabem o que estão fazendo antes de investir. Eu vou dar um exemplo aqui positivo. Shopping Praça Nova. Shopping Praça Nova fez uma pesquisa de mercado fantástica sobre Santa Maria, que a princípio ninguém sabia como que era feito, como não deveria ser feito, mas é um empreendimento que deu certo. Na época, um monte de gente disse, o quê? Na faixa? Longe? Muito ousado? É uma realidade. Por quê? Porque a pesquisa apontou que daria para... E pensar para o futuro, não para a situação de hoje, né? Claro, e daí que esta pesquisa, ela trabalha, ela tenta racionalizar elementos que as pessoas acham que são subjetivos, não são subjetivos. Ou seja o investidor, seja a pessoa que quer vender empresa, ele tem que ter segurança. E nós temos ciência. Muito das ciências exatas vem para dizer o que tu consegue. O que tu pode conseguir, mas pode te trazer a noção real. Porque tu pode ter know-how e não entender de valuation, tu pode ter know-how e não entender de pesquisa de mercado, de posicionamento de marca e principalmente sobre valores patrimoniais ou expectativas sobre faturamento. Nós temos uma operação que está dando um lucro líquido de X, mas ela pode ser emagrecida ou ela deve receber mais investimento. Então, a gente está falando de um universo de variáveis onde as pessoas vão muito no achômetro e pouco na ciência. Quando a pessoa tem domínio desses dados, ela toma a decisão certa. Ela sabe o que vai lucrar ou o que vai perder. Mas não fica no chutômetro. E esse amadorismo, eu tenho que falar esse amadorismo, acaba prejudicando. Porque, por exemplo, eu posso falar com o dono de uma metalúrgica, que há 40 anos trabalha na metalúrgica, ele entende tudo de metalurgia. Mas ele talvez não saiba quanto a empresa dele vale. Ele talvez não saiba o que o investidor que poderia comprar a empresa dele gostaria de saber. E os trabalhos especializados são justamente voltados para isso. Né? São feitos por advogados também, é fundamental, porque tem a questão do due diligence, do risco tributário, do risco trabalhista. O planejamento tributário e o sistema de tributação da empresa que está comprando é essencial no aproveitamento financeiro disso.
para fazer um planejamento tributário responsável, não abusivo e sem aventuras, certo? Porque ninguém tem que ficar sendo exposto a risco desnecessariamente. E assim vai se evoluindo. Mas, digamos, não é trabalho para um profissional só. É um trabalho para uma equipe qualificada e que precisa, e que é um trabalho que dá retorno. É importante dizer isso, né? Não, e não pode ser, então, uma compra motivada só pela emoção ou pelo seu próprio gosto. Eu acho que isso é um ponto bem importante que a gente tem que salientar, porque muitas vezes essa emoção faz fazer um péssimo negócio, não é? E essa emoção faz as pessoas tomarem decisões erradas. O principal, entregar uma procuração para um profissional, não estou falando nem da advocacia, um profissional que não entende de M&A, que é Mergers and Acquisitions, que quer dizer fusões e aquisições. O que acontece? Ele não sabe o que fazer. Ele vai lá e anuncia num jornal, por exemplo. Olha, estou indo contra mim. Ele anuncia no jornal, empresa à venda. Não faça isso. Isso já desvaloriza. Já desvaloriza na cara. E de qualquer forma, a gente sabe quem costuma investir. Tu consegue buscar, tu sabe quem são os investidores. Tu consegue achar em São Paulo quem são os investidores da área da saúde, da área da engenharia. A gente sabe identificar essas pessoas. Mas, fora isso, é quem compartilha o know-how, quem é do ramo. Tu vai lá, faz um relatório e apresenta. Mas o que eu mais vejo, e é esse o problema, as pessoas dizem, quero vender, vou lá bater um papo. Não façam isso, gente. Relatórios, fluxogramas, resultados financeiros, resultados de operação, um PowerPoint ou alguma outra forma de tecnologia que faça uma apresentação boa, que consiga explicar para o investidor tudo o que ele gostaria de saber, para que ele não tenha que ficar perguntando ou ficar investigando a empresa. Ou seja, esse dever de casa, não fazer esse dever de casa, causa um prejuízo, às vezes, milionário no processo de fusão e aquisição. Porque é brabo, ou seja, tu não domina a tua própria empresa e tu quer que o comprador domine. E tu quer que o comprador vá fazer um negócio no achômetro. Exatamente. Não necessariamente nos dados concretos. Então, se tu souber o que os investidores estão pensando ou o que eles costumam perguntar, tu já chega pronto. E o negócio acontece. Olha quantos negócios de venda de empresas batem na trave ou as pessoas simplesmente se desmotivam ou fica por ali. É um mercado imenso e que não está sendo explorado da forma adequada por causa de uma cultura que envolve, quem sabe, a subestimação do trabalho profissional nisso. Então, é dentro dessa linha apenas que eu gosto de colaborar. Ai, perfeito. Assim, conversamos com o Ricardo Jobim, que tem ampla experiência nessa área jurídica e que trouxe dicas valiosas de como é importante ter um bom contrato de compra e venda, e não só um contrato jurídico, como também uma pesquisa de mercado. Muito obrigada. Toda a matéria está na revista interativa impressa também, com mais dicas e mais informações importantes. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, uma honra. Uma honra. Obrigada.